É tempo de desaparecer. Sim. Se você está vendo esse vídeo, eu sinto te informar. Não é o momento de você se expor, não é o momento de você fazer networking, nem tampouco o momento de ter novos amigos. O seu momento agora é se esconder. Bom, se você sente a sensação de que está carregando um peso, um fardo, de que tudo que você faz parece que nada funciona, a sensação de que o mundo está contra você, a grande verdade é que, sim, o mundo está contra você, mas não no sentido que você está imaginando, como se você fosse escolhido para dar errado. Não, mas o mundo está contra você porque o mundo já não suporta mais essa sua fase. Então, inevitavelmente, ele está fazendo com que você se isole para que você consiga se preparar para o próximo nível. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha experiência do plano de desaparecer para justamente voltar 6 meses depois uma outra pessoa. Bom, antes de mais nada, senta o dedo nesse like e se inscreva nesse canal. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu tomei a minha decisão de empreender. Sabe o que aconteceu? Eu simplesmente fui expulso de casa 3 vezes. Eu não sei, as ideias do empreendedorismo, juntado com a rebeldia, a raiva interna que eu tinha, fez com que eu simplesmente tivesse uma relação horrorosa com os meus pais. E essa relação foi piorando com o passar dos anos, até que chegou o momento que eu acabei sendo expulso de casa. E tive que literalmente ser sustentado pela minha namorada para conseguir ter uma vida. Sim, R$ 200 por mês era o que eu tinha para poder me alimentar. E graças a Deus eu venci. Só que sabe o que aconteceu durante esse período? Durante esse período eu frequentava a igreja, eu cantava nos cultos, esse tipo de coisa. E literalmente eu via as pessoas ao meu redor, todas me tratando como se eu tivesse algum tipo de lepra, um descrédito absurdo. E eu não entendia o motivo, porque afinal eu fazia de tudo para as pessoas estarem perto de mim, mas elas nunca queriam estar. Eu me esforçava demais para que as coisas acontecessem na minha vida e nada acontecia. Até o dia que eu simplesmente tomei uma decisão. Eu vou sair daqui. Eu tomei a decisão, eu vou embora dessa igreja. Eu vou começar a andar sozinho. Não abandonei a Cristo, mas abandonei a religião, sim. E sabe o que aconteceu? As coisas funcionaram para mim de uma maneira muito rápida. Eu me tornei corretor de imóveis na época, vendi 16 imóveis em apenas 10 meses e agora o cara que era um fracasso, instantaneamente, tinha se tornado um sucesso. Só que, durante um belo dia, eu acabei começando a fracassar novamente na corretagem de imóveis. E fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa, uma depressão profunda, um vazio extremo que eu não sabia explicar. E sabe o que aconteceu? Durante esse 1 ano e meio eu fiquei buscando propósito, fiquei buscando rotas, fiquei buscando várias e várias coisas. E o mundo sempre foi cheio de abundância, mas parecia que para mim essa abundância nunca chegava. E sabe o que aconteceu? Eu acabei me isolando pela segunda vez. Sim, abandonei a corretagem de imóveis e literalmente fiquei em casa, sem saber o que fazer, totalmente perdido da vida. Cantei em bares para poder me sustentar. E logo em seguida, eu tive contato com o mercado digital. E como num passe de mágicas, o garoto de 19 anos, que agora já tinha 21 para 22, queria casar com aquela menina que sustentava ele e simplesmente não sabia como. Estava cantando em bar para se sustentar. E sabe o que aconteceu? Num passe de mágicas, bum! Em 6 meses, eu estava casado, morando a 5 minutos da praia, com um Audi Q3 na garagem, aos 23 anos de idade. Exatamente isso. Pela segunda vez, eu acabei me isolando. Depois disso, dentro da agência de tráfego, né, que foi dentro do mercado digital, o que aconteceu? Fiquei 4 anos nessa jornada. Tive vários inscritos aqui no canal, produzi muito dinheiro com isso. Comecei a vender curso, esse tipo de coisa, mas chegou um momento que aquilo parou de fazer sentido para mim. E sabe o que aconteceu? Escassez. Bum! Como num passe de mágicas, a minha vida tinha se tornado novamente um caos. Eu acabei ganhando 20 quilos, bebendo uma garrafa de vinho todos os dias. E parecia que o mundo tinha acabado para mim. Eu achava de fato que era o fim. Todos os sonhos que eu tinha estavam longe de se realizar. E um belo dia, depois de 8 meses vivendo como um alcoólatra, literalmente, engordei 20 quilos, bebia 2 garrafas de vinho por dia, eu simplesmente chegou até mim um funil, né, de WhatsApp na época, e simplesmente, num passe de mágicas, BUM! Quando eu me vi, em apenas uma semana,
eu estava fazendo já R$ 5.000 por dia, abri um programa de mentorias na época de R$ 10.000, vendi 10 mentorias em 72 horas, fazendo R$ 100.000. Eu só tinha 8 mil na conta na época. Vendi R$ 100.000 em 72 horas. Peguei um jato particular, fui para Alphaville, conheci Alphaville. Depois voltei para o Rio de Janeiro. Depois fui para Alphaville na semana seguinte de jato particular novamente. E quando eu menos esperei, tô eu aqui, morando em Alphaville, numa casa. A primeira casa que eu morei em Alphaville tinha 650 metros quadrados. Cara, literalmente, o sonho aconteceu da noite pro dia. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? É que todas as vezes nas quais eu fui obrigado a me isolar, eu simplesmente estava me preparando para um salto quântico enorme. E sabe o que eu aprendi com isso também? É que não adianta se esforçar. Os esforçados, eles simplesmente terminam a vida necessitados. Nunca foi sobre esforço. Nunca foi sobre conseguir fazer muito mais do que outra pessoa. E sempre foi sobre alavancagem. Sobre encontrar os pontos certos para que você possa, literalmente, pressionar e as coisas acontecerem. E o que eu quero falar para você hoje é justamente sobre isso. É justamente enfatizar na sua cabeça de que a única maneira de em 2026 as coisas mudarem para você é o fato de você se isolar para voltar irreconhecível. Porque quando você se isola, você naturalmente tira da sua vida aquelas pessoas tóxicas, aquelas pessoas que riem de você, aquelas que te ridicularizam. E você fica num período de incubação, onde você força a sua cabeça, reforça a sua mente, reforça as coisas internas dentro de você para que você possa ir para o próximo nível. Porque o próximo nível não vai estar onde você está nesse momento. O próximo nível não vai vir do esforço. Na verdade, as coisas vão chegar até você, mas você precisa estar pronto para essas coisas. Então, o único caminho é se isolar para que você literalmente volte irreconhecível em 2026. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo e eu te vejo amanhã.